Nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 28. Paulo, ficando ali ainda muitos dias, ele despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque ele tinha um voto. E chegou a Éfeso, deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, ele disputava com os judeus, rogando eles que ficasse por mais algum tempo, ele não consentiu. Antes, despediu-se deles, dizendo: eu preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, homem poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então a nossa lição hoje, ela vai tratar disso, né? Humildade para aprender. Mas antes, irmãos, quero fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos, né? Nós ficamos aqui 2 semanas fora, e o capítulo 18 trata, né, dessa firmeza, dessa constância que produz crescimento. Quando Paulo chegou na cidade de Corinto, aqui no capítulo 18, ele mesmo explica, falou assim: olha, eu fui aí, mas eu não estava bom. Eu não estava bom com a cabeça, eu não estava bom com o corpo, eu estava meio traumatizado, né? Então, Deus, sabendo que ele não estava bem, então Deus conversou com ele. Deus disse: Paulo, não desista, Paulo, continue compartilhando a palavra, eu estou junto com você, você vai se dar bem, essa obra vai crescer muito. Então, é bom que essas palavras, elas vieram de Deus, e no momento que o apóstolo Paulo precisava muito. Então, Deus sabe o momento certo que você precisa da confirmação. Nem tudo, nem sempre vai ser o quê? Aquele mar de rosas na nossa vida espiritual. Vai ter aquele momento do vazio, vai ter aquele momento da dificuldade, vai ter aquele momento, meus irmãos, de muita tristeza. Aí você vai perceber que naquele momento, é como está aqui, que Deus escreveu na sua palavra e disse para Paulo: Paulo, eu estou junto com você, nós estamos juntos, né? Então você nunca se sinta abandonado por Deus. Nós até podemos abandonar Deus, mas Deus, Ele nunca vai nos abandonar, Ele vai estar conosco. Então essas palavras são muito importantes, porque elas animaram o apóstolo Paulo, né? Dando essa perspectiva: olha, essa obra vai crescer muito. O Paulo, anos depois, ele escreve para a mesma igreja e diz: olha, eu não batizei muita gente, tinha batizado 3 ou 4 famílias só, parecia que o trabalho não ia prosperar, parecia que o trabalho não ia crescer, mas Deus tinha feito uma promessa. Deus prometeu para ele: eu tenho muito povo nessa cidade. Por isso, meus irmãos, nós falamos dessas vitórias espirituais de Paulo. Deus mandou pessoas para ajudá-lo. Quem que Deus mandou para ajudar? De repente, apareceu um casal lá, né?
no mesmo lugar que ele foi, sem combinar nada, trombou lá com Áquila, com Priscila, que já eram crentes também. E aí, meus irmãos, foi um feliz encontro. Aliás, eles tinham um conhecimento da palavra, mas uma coisa é você ter o conhecimento da palavra, outra coisa é você conviver com uma pessoa como o apóstolo Paulo. Aí é diferente. Então o apóstolo Paulo é um homem ungido de Deus, e eles tiveram essa boa convivência, e é uma convivência que nunca acabou. Esse casal sempre esteve junto com Paulo. A obra acabou crescendo muito, como a gente vê no livro de Coríntios, e tudo que Deus falou, ele vai cumprir. Então isso é o que a gente estudou no capítulo 18, né? Ele ficou muito pouco em Éfeso, ele teve uma breve estadia, ele saiu lá de Corinto, e aí ele ficou pouquinho em Éfeso, né? Ele pegou, o casal foi embora junto com ele. Quando ele saiu de Corinto, estou indo embora, estou indo para fazer missão em outro lugar, o Áquila e a Priscila. Esse casal tão gentil disse, não, nós vamos com você. Aí chegaram na cidade de Éfeso, Paulo ensinou um pouco, mas decidiu, não, eu vou ter que ir embora daqui também. Ele decidiu que ele ia sair, é por isso que lá no versículo 21 ele fala, ó, querendo Deus eu volto. Deus quis e ele vai voltar. Ele vai voltar no capítulo 19. Mas ele disse, agora não é hora de ficar. O mais interessante é que Áquila e Priscila não seguiram com ele. Ficaram na cidade de Éfeso. Enquanto Paulo saiu, foi para Cencreia, perdão, meus irmãos, ele saiu, ele foi lá para Cesareia foi para Jerusalém, de Jerusalém ele foi para Antioquia, ou seja, chamado Apolo, homem eloquente, e que acumulava grande experiência nas Escrituras, ou seja, tinha esse conhecimento, né? Ele é grande nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor, e com notável fervor, ele pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João, né? Então esse texto é importante porque é ele que nós vamos estudar hoje, tá? Irmãos, o Apolo ele aparece, ele é elogiado pela eloquência dele, mas antes de Deus fazer isso, antes de Deus falar como ele era, Deus fala de onde ele era, e diz assim, um judeu natural de Alexandria. Uma coisa a gente tem que entender, não importa onde o judeu nasça, ele pode nascer no Brasil, ele pode nascer na Argentina, ele pode nascer na China, ele pode nascer no Japão, ele não é nem chinês, ele não é nem brasileiro, ele não é nem japonês, ele é judeu. Ele pode nascer aonde for, ele sabe que ele é um judeu. Por isso, ele nasceu lá, mas ele era um judeu, né? E Alexandria, meus irmãos, naquele tempo, era o centro cultural do mundo. Se Atenas era o centro filosófico do mundo, já Alexandria era um pouco diferente. Por quê? Porque ali, meus irmãos, o conhecimento do mundo estava ali. Aquele conhecimento que veio da Babilônia, se estabeleceu em Alexandria. O conhecimento dos gregos também estava lá. Afora outros conhecimentos, como dos judeus, dos próprios egípcios. Alexandria ficava no Egito. É o único lugar do mundo que se é dito que tinha quase 1 milhão de volumes, para você ter uma biblioteca de 1 milhão praticamente de volumes. Sabe o que é isso? Ter 1 milhão? Agora, eu lembro dos irmãos que eles não tinham livros, né? O livro, a imprensa é de 1500. Imagine, era rolo, 1 milhão, aqueles negócios grandão, sabe? Como é que cabia tudo isso? Bom, para você ter uma ideia, essa biblioteca pegou fogo, tacaram fogo, né? Na cidade, a biblioteca de Alexandria pegou fogo, mas imagine que fogo foi aqueles pergaminhos torrando todo ali, que conhecimento que se perdeu quando eles colocaram fogo naquele lugar. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes que vieram de Alexandria, até hoje, tá?
É a tradução do Velho Testamento para o grego, chamado de Septuaginta. Porque 70 judeus de Alexandria, 70 conhecedores da língua grega, eles traduziram a Bíblia do hebraico e aquela parte aramaica da Bíblia, eles traduziram para o grego. Eu me lembro que quando eu morava com o pastor João, ele tinha uma Septuaginta, né? Quase ali, era da década de 50, 40, a Septuaginta dele. E era uma coisa interessante de ler, porque você lê o Novo Testamento em grego, é muito legal, né? Você sabe que é original ali, mas é quase uma perfeição quando se fala da tradução do hebraico para o grego na Septuaginta. Muito respeitada essa tradução. É a nossa Almeida Fiel aqui, né? É a nossa King James do Velho Testamento, que eles fizeram lá e fizeram com muito gosto. Jesus, irmãos, quando ele citava o Velho Testamento, ele citava pela Septuaginta e não pelo hebraico. É uma coisa muito interessante de notar. Então, quer dizer que Jesus, ele tinha conhecimento daquela Bíblia traduzida do hebraico para o grego. Por que eu estou dizendo isso, né? É porque, meus irmãos, ele veio da terra desse conhecimento. E algumas cidades, eu já disse para vocês, as pessoas estudam muito, as pessoas estão sempre se preparando e tal. E aqui, no versículo 25 não, no versículo 24, diz que ele era homem eloquente, tá? E ele era poderoso nas Escrituras. Veja primeiro aqui, ele era um homem eloquente, né? Sim, o texto, meus irmãos, mostra isso para nós, a palavra em si mostra isso para nós, é um homem culto, sabe? É um homem das letras. Ele realmente era um homem culto, um homem educado, bem educado. No caso aqui, ele dominava a arte de falar, né? Ele realmente podia convencer, podia comover pessoas facilmente. Ele sabia como defender a sua opinião, porque a Bíblia está dizendo aqui para nós, esse homem era um homem eloquente. O eloquente, ele é colocado em público, e mesmo se ele não souber muito do assunto, o eloquente, ele consegue se sair bem, né? Ele consegue dar uma enrolation lá e se escapa, porque ele é eloquente. É como você colocar um poeta para recitar um verso. O poeta, ele nasce. Quando você vai, por exemplo, nós tínhamos lá em Ubirajara, tinha o irmão Adelmo, ele aprendeu a ler com o irmão Félix, ele não sabia ler, não sabia escrever quando ele se converteu. E ele era um poeta que escreveu um monte de poesia. Ele ia lá na frente da igreja e ele, recitava, a pessoa ficava parada para ouvir o irmão Adelmo. Já faleceu há muito tempo. Agora, você sabe que ele é poeta pelo jeito dele falar. E você sabe quando uma pessoa é eloquente, pelo jeito que ele fala também. Ele consegue convencer, ele consegue comover. Eloquência. E a Bíblia está dizendo, esse homem era eloquente. Mas ele não era apenas eloquente. Olha aí, Apolo, ele tinha conhecimento das Escrituras. Veja que a minha tradução aqui diz o seguinte, no versículo 24. Poderoso nas Escrituras. Bom, aqui uma outra tradução diz que ele acumulava grande experiência nas Escrituras. A palavra poderoso, ela é mais fiel ao texto original. Quando fala que ele era poderoso das Escrituras, e somente uma pessoa foi chamado uma pessoa poderosa na palavra e nas obras. Quem que era? Moisés, no capítulo 7 do livro de Atos. Então ele está equiparado, olha irmãos, o Apolo em conhecimento do Velho Testamento, ele foi equiparado a Moisés. Só dele e também do Apolo se é dito que era poderoso. É uma palavra muito forte que o Espírito Santo ele usa aqui e a gente não pode menosprezar. Ele conhecia a Bíblia. Sabe por quê? Porque ele estudava a Bíblia. E quando você estuda, você vai conhecer.
ele conheceu as Escrituras. Paulo diz que um dos requisitos para uma pessoa, ele se tornar o pastor, se tornar o episcopo, né, é que ele maneje bem a palavra da verdade. E Apolo sabia fazer isso, né? Por isso que nós tem até uma pergunta, que nós conhecemos a nossa Bíblia, eu tenho intimidade com a palavra de Deus, eu conheço a minha Bíblia, né? Assim como Apolo estudou, nós também podemos estudar. Eu tenho muita dificuldade para decorar, né? Eu nunca fui bom para essas coisas, né? Só que é o seguinte, quando eu estou com a minha Bíblia lá, que eu estudo lá em casa, eu não preciso usar a chave bíblica. Eu não preciso ficar indo lá toda hora. Não, eu não preciso, né? Inclusive a minha chave bíblica, que eu tinha uma concordância exaustiva da Bíblia, muito grande, era um livro enorme, eu dei para o pastor Maurício, quando ele, né, falou assim, olha pastor, não tenho muita coisa para te dar, vou te dar alguns livros, mas esse aqui especialmente eu queria te dar. Dei a concordância para ele, né? Mas tinha minha Bíblia lá. Por quê? Porque aquela eu conheço, né? E eu consigo achar os textos que eu quero dentro dela. Eu vou lá, eu sei que lado que está, tá? Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, né? Se eu já sei o livro, mais ou menos eu vou folheando, quando penso que não, eu consigo encontrar. Mas você tem que conhecer a sua Bíblia. Você tem que conhecer. Talvez você tenha uma memória boa, você não vai precisar ser como eu, mas eu preciso, né? Preciso estar perto dela para mim poder achar as coisas. Agora, meus irmãos, ele conhecia, nós devemos conhecer. Isso, meus irmãos, pode te dar um saber sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento. A pergunta que a gente faz agora é o seguinte: o que nós devemos fazer com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus? Porque saber é uma coisa. E aí, o que você faz com o seu saber? Já que é uma coisa assim, quando a Valéria estava fazendo a faculdade, eu ficava lendo, sem querer, né, as coisas que ela aprendia, né, Valéria? Falava muito desse negócio do saber, né? E é o sabidão lá, né, dos meninos que citava. Bom, mas o que se faz com o saber? Você já parou para pensar? Bom, primeiro, meus irmãos, aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 a 17, só temos uma parte aqui, mas eu não queria ler essa parte. Eu queria ir lá com vocês, vamos lá comigo, tá? Vamos abrir lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 até o versículo 17. Então a gente vai ler junto aqui esse texto, né? 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17. Diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Quem que ensinou? Se você aprender a Bíblia com o Russelita, se você aprender a Bíblia com o discípulo de Ellen White, você não vai crer em Jesus Cristo. Se você aprender a Bíblia com os descendentes de Smith, você não vai crer em Cristo como o único suficiente Salvador. É por isso que Paulo escreve aqui, olha, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. As pessoas tendenciosas pegam a Bíblia e faz você negar Jesus. Mas Paulo não. Ele levava as pessoas a conhecer mais e mais a Deus. E que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado ou instruído para toda boa obra. Então, irmãos, o que nós devemos fazer com o conhecimento que nós temos da Bíblia? Primeiro, olha, o crescimento espiritual. O que isso quer dizer? Para que o homem de Deus seja perfeito. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito. Na verdade, você deve pegar o seu conhecimento
para você ficar parecido com Jesus. É isso que ele está dizendo. Que você deve olhar e dizer assim, como é que eu posso transformar esse conhecimento numa vida que se aproxima da vida de Jesus? Porque eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já estou lendo a palavra de Deus, eu estou conhecendo a palavra de Deus. Então, como é que eu vou ser igual a Jesus? Cumprindo o que está escrito lá, é verdade. Mas, irmãos, existe aquele desejo da pessoa de não cumprir rigorosamente, como se fosse uma coisa metódica, mas cumprir em vida, em amor, sabe, em paixão. Isso vai além do conhecimento. Por isso aqui, no versículo 17, para que o homem de Deus, e já fala que ele é de Deus, mas que ele seja perfeito, e instruído para toda a boa obra. Então, não é só o seu conhecimento, é o conhecimento para ser igual a Jesus, é usar esse conhecimento para ganhar almas e para edificar as outras pessoas. Então aí você tem um verdadeiro conhecimento, porque você conhece, mas você está colocando em prática para a sua vida e colocando em prática para a ordem de Jesus, que é realmente levar o Evangelho. Você leva o Evangelho com a palavra, mas principalmente você leva o Evangelho com o seu exemplo, com os seus atos. Então, com as nossas atitudes, é isso que ele está dizendo. E mais, meus irmãos, só o conhecimento vai fazer você inchar, como Paulo ensina muitas vezes, mas o Apolo não era assim, muitos são assim, né? Então, se o nosso conhecimento não resulta na nossa própria transformação, ele é inútil. Se não muda algo em nós, ele é inútil. Por quê? Porque primeiro tem que mudar algo em nós. Ele tem que nos tocar o nosso conhecimento. Vai produzir humildade, vai produzir amor e vai produzir muito trabalho na obra do Senhor. Meus irmãos, isso acontece naturalmente. Veja o Apolo, ele tem conhecimento, muito conhecimento. Ele está trabalhando para Deus. Ele chegou na cidade lá, começou a ensinar o caminho do Senhor para as pessoas. E não somente isso, né? Ele, com precisão, ele falava sobre Jesus. Está escrito aí no versículo, vamos voltar lá agora, né? Pode voltar no capítulo 18, no versículo 25, ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso, né? Ele tinha alegria de ir lá, repartia aquele conhecimento que ele tinha, falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo apenas o batismo de João. Bom, né? Vamos chegar num outro detalhe aqui agora, né? Que é sobre a experiência cristã do Apolo. Uma coisa era o conhecimento que ele tinha, outra coisa era a experiência cristã, né? Ele é um verdadeiro crente, não somente verdadeiro, mas ele é fervoroso. A Bíblia diz isso, né? Ele tinha Cristo como seu Salvador, era um crente animado, né? A alegria realmente ela é uma dos frutos do Espírito Santo, faz parte do fruto do Espírito Santo. Veja só, primeiro é amor, depois é alegria, lembra disso? Então, ele era uma pessoa alegre, quando as pessoas estavam perto dele, ele irradiava essa alegria, essa felicidade, né? Ele tinha o prazer de falar de Jesus para as pessoas, falava, ensinava com diligência o caminho do Senhor, e tem um problema, não é que é um problema, para ele era, né? No sentido final do versículo 25, porém, ele conhecia apenas o batismo de João. É só vocês lembrar que a lei e os profetas foram até João, correto? Isso aí já nos ajuda a pensar. É como se ele visse a pessoa e a obra de Jesus de uma forma prospectiva, que ainda estava para acontecer. A fé dele é igual a de Abraão. A fé dele é igual a de Davi. A fé dele é igual a dos heróis do Velho Testamento. Ele conseguiu chegar até João, porque é como a Bíblia está explicando. Bom, ele conhecia apenas o batismo de João. Estava vendo, meus irmãos, Cristo ainda de trás para frente, né? Então, olhando assim, o que está faltando para ele? Algumas coisas muito importantes.
Quais coisas muito importantes? Talvez ele não sabia ainda que Jesus tinha morrido, sepultado e sido ressuscitado. Mas ele falava que Cristo era o Salvador. E se ele falava isso, ele não estava mentindo, porque o João falava isso. O João falava isso, João Batista, e ele não sabia ainda que Jesus ia morrer, ser sepultado e ressuscitado assim. Não viu, perdão. Ele não viu isso acontecer. Ele entendia que isso era parte da profecia, mas ele não viu. Tanto é que lá da prisão ele mandou um recado para Jesus, não mandou? É o Senhor mesmo que há de vir ou vai vir uma outra aí? O Senhor é o Messias ou não é? É o Cristo ou não é? Então, irmãos, ele entendia que Jesus, ele era o Messias, né? Mas ele ainda não tinha entendido, ninguém tinha ensinado isso para ele. Se a pessoa não foi ensinada, como é que ele vai aprender? Correto? Bem, meus irmãos, essas coisas importantes sobre a morte, sobre o sepultamento, sobre a ressurreição, sobre a glória de Cristo, que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quanta coisa ele não sabia, ele sabia muita coisa, mas ele não sabia essas coisas. É aí que você olha o versículo 26, e você vê o carinho da Priscila e do Áquila. E começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo, e declararam mais precisamente o caminho de Deus. Eu lembro os irmãos que ele tinha conhecimento, mas um conhecimento parcial. E eu lembro os irmãos que ele ainda vai ser ensinado. Ele não está ensinando nada errado. Nada. Bem, se eu chegasse, quando eu aprendi sobre computador, o primeiro computador que eu tive foi o meu cunhado que me deu, o Paulinho. O Paulinho não está aqui agora não, né? Foi seu pai que me deu, né? E é o seguinte, para poder abrir o computador, tinha que ter um conhecimento do MS-DOS. Você entrava pelo MS-DOS, você digitava algumas coisas, aí apareciam outras coisas. Ainda não tinha as janelas, que vocês têm as janelas, mas não tinha as janelas, tudo era código, né? Não sei se alguém é desse tempo, mas era uma coisa esquisita. E eu não sabia dominar isso, mas o seu pai sabia. Então o que ele fez? Né? Ele me ensinou o mínimo do mínimo, coitado, né? E eu peguei lá um 286, que eu ligava, fazia assim, bom. Eu achava que aquilo era o máximo, e era o máximo. Para mim era o máximo. Só que eu ficava surdo ouvindo aquilo lá, né? Não conseguia fazer nada, mas eu já podia gravar aquilo que eu escrevia. Qual que era a vantagem? A vantagem é que eu usava máquina de datilografia, colocava no papel, tinha que guardar o papel. Agora, com aquele computador, eu já tinha onde guardar o meu estudo, que ficava lá dentro do computador. Era uma fita desse tamanho assim, ó, né? Um negócio gigante. Ficava lá, né? E não cabia nada dentro, mas estava bom, para nós era o máximo. Passou pouquíssimo tempo, ele falou, olha, ganhei do Banco do Brasil um 386 avançado, né? Que já tinha janelinha, era tudo preto e branco, mas já tinha janelinha. Agora imagine, só que para você entrar naquele computador, você tinha que ter o conhecimento do MS-DOS. E você não podia abrir, já vai abrir, não, para abrir as coisas, você primeiro tinha que estar lá com aquele antigo conhecimento. Veja só, irmãos, o Apolo era eu com aquele 286. Aí vem uma pessoa com outro conhecimento, mas um conhecimento que abre as janelas, que amplia tudo. Eu não estou errado de conhecer só o MS-DOS. Eu não estava errado. É o conhecimento que eu tinha. É a mesma coisa do Apolo. Ele estava falando de Jesus, mas ainda não estava claro tudo aquilo que Jesus já tinha feito. Parecia que Jesus ainda ia fazer. A Priscila, na verdade, meus irmãos, é a Priscila e o Áquila. Vamos ler aqui o versículo 26. Começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila
o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor. Veja, eles viram aquele menino pregar. O menino pregava bonito. E aí, de repente, pregando bonito, sabe, aquela forma bonita de pregar, aí eles viram, olha, ele está falando de Jesus, mas está faltando alguma coisa nessa mensagem. Não é que faltava na mensagem, faltava no conhecimento dele. E aí eles viram em Apolo o potencial, viram um potencial de crescimento, né? E aí é por isso que fala no versículo 26, que o levaram consigo. Acabou o culto lá na sinagoga, eles pegaram o menino, falaram assim, né? Por isso aqui, meus irmãos, você vai perceber que o nome da mulher está na frente do homem. Não é uma coisa usual. É uma coisa, meus irmãos, que é colocada mesmo, e é colocada até com propósito divino. Por quê? Porque provavelmente foi ela que foi e abordou e disse, olha, nós queremos convidar você para ir na nossa casa. Você quer almoçar com a gente? Você quer jantar com a gente? Provavelmente, os judeus gostam de se convidar, de ir um na casa do outro. E quando então isso acontece, meus irmãos, é dito que declararam para ele mais precisamente as coisas do Senhor, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre as coisas que nós conhecemos no Novo Testamento. Agora, uma pergunta muito importante, a Priscila ensinou Apolo? Claro que ensinou, não tem problema nenhum nisso. Não foi dentro da igreja, não foi uma coisa provocativa, não é o que nós estamos assistindo hoje nas igrejas. É como aquelas pessoas têm dificuldade, as filhas do Filipe estavam profetizando. Ele estava profetizando, quem disse que não estava? Quem que vai negar isso nas Escrituras? Elas estavam aonde? Estava na casa delas, na casa do pai delas, não era na igreja. Na igreja você segue o que está escrito na Bíblia. Então, meus irmãos, não tem problema nenhum esse casal, essa mulher cristã, pegar esse menino e ensinar. Olha, o que eu aprendi na minha vida com a Mariazinha e com a Dona Alta, eu não aprendi em seminário. Seminário não pode me ensinar o que essas duas me ensinaram. Seminário não vai me ensinar as histórias bíblicas como a Mariazinha ensinava, que fica gravado na minha cabeça. Seminário não vai me ensinar a fazer visita como a Mariazinha fazia, de abordar as famílias, abrir a Bíblia e tal. Isso eu aprendi com a Mariazinha. A Dona Alta, nós tínhamos um negócio lá, a gente almoçava, então eu decidi, nunca me mandaram, tá? Falei do seu pastor, eu estou aqui, eu almoço todo dia na casa de vocês, eu quero arrumar a cozinha. Ela relutou um pouco, depois deixou, né? Deixou, e tem história boa, tem história ruim, porque eu não limpava direito, sabe como é que é, né, rapaz, né? E andei quebrando umas coisas importantes, né? Então também trouxe um prejuízo lá, mas eles deixavam eu arrumar a cozinha. Depois eu fiquei bom, não é por falar não, eu arrumava uma cozinha melhor que uma mulher ali, né? Não é porque as mulheres não, mas porque tinha que ser caprichoso para ganhar de mim. Depois virei relaxado de novo, porco, né? Porque eu tocava trombone na banda. E eu não sei se vocês iam gostar de eu ficar tocando trombone aqui, em vez de tocar um piano, né? Eu não sei tocar piano, mas um pouquinho que eu sei eu posso ajudar a igreja. Mas ela, nesse intervalo, ela ainda conseguia ensinar a Bíblia e falava, agora você vai ficar um pouquinho no teclado. Ela tinha uma força, ela tinha uma mão, a mão dela só funcionava esses 2 dedos aqui, ó, né? Só. E esses 3 quando ela era criança, ela caiu e queimou numa frigideira. Então, era grudado os 3 dedos dela. Então, ela só, isso aqui, e tocava piano, né? E eu tocava errado, ela tinha uma força naquela mão, que ela pegava meus dedos assim, né? Como é que é americano, né? Não é assim não, né? Eu pensava, mas de onde vem tanta força nesses 2 dedos só, né? Como é que pode uma coisa dessa? Aí um dia, vindo aqui para Marília, não tinha quem tocava aqui em Marília dentro do ônibus.
E eu fui reclamar para ela, falei assim, dona Alda, a senhora vê, né, as crianças lá estão cantando lá, tocando, não tem quem toca. Ela falou assim, não tem quem toca porque você não está querendo tocar. Eu falei, mas eu não tenho violão. Porque na verdade eu estava querendo criticar o outro que tinha parado de ir. Sabe como é que a gente é, né? Não pensa que eu estava fazendo uma coisa boa, eu estava querendo fofocar que o outro não estava indo. Tá vendo? O outro não está indo, tá? Não tem quem toca, né? Para ver se ela pergunta, por que o outro não foi? Mas ela fez diferente. E por que você não toca? Aí eu falei, não tem violão. Ela falou assim, não tem violão, mas tem 3 sanfonas lá na igreja, parada. Falou assim para mim, 3. Eu falei, mas eu não sei tocar sanfona. Falei assim, então eu vou te ensinar, vou te dar uma aula, né? E se você prestar atenção, você vai treinar até você aprender, né? Eu já sabia o teclado, né? Aí ela foi lá, me ensinou essa mão esquerda e disse, a direita eu não preciso falar nada, que você já sabe que é igual do teclado. Foi assim que eu aprendi a tocar sanfona. Né? Então, meus irmãos, eu não aprendi com homem, eu aprendi com quem? Eu aprendi com mulher. Então, eu não tenho problema nenhum de ler que a Priscila estava ensinando Áquila. Nenhum problema, ela não estava dentro da igreja. Isso é um ato de amor, de cuidado, de carinho, de atenção, como a Mariazinha faz, quando ela ensinava, quando ainda ensina a palavra, como a Dona Alta fez para tantas pessoas. Eu estou lendo a história da nossa igreja, né? Eu consigo ler a história até 1955, olha que engraçado, porque eu só tenho informação de 1910 até 1955. Mas as nossas igrejas que começaram no Acre, nós temos 2 pastores que saíram do Acre, né? Um saiu logo que se converteu, teve uma perseguição e foi embora. Mas o outro ficou no Acre, e era um homem assim forte, era um homem bonito, sabe? Era um casal bonito, preciso de ver, parece um artista de cinema. Chamava Miguel Ibernon, o nome dele, descendente de francês. Né? Mas, como é que ele se converteu? Eles eram um povo muito romanista, que odiava qualquer tipo de coisa que não fosse romanista. Né? Pois bem, tinha uma senhora no meio do mato lá, chamada Maria, a Maria Índia, né? Que ela ia na casa deles e evangelizava a esposa dele. Então, eles saíam para trabalhar, ela pegava a Bíblia, corria lá na casa da vizinha e evangelizava. Até que começou a evangelizar ele também. Meus irmãos, ele foi talvez o maior pastor que teve no Acre, desse antigo, não teve uma pessoa que nem ele. Abriu novos trabalhos, foi para Manaus depois e tal. Quer dizer, foi uma pessoa muito usada por Deus. Nas viagens que ele fazia, chegou viagens dele batizar 40, 50 pessoas. Quem que ensinou a Bíblia para ele de princípio? Maria Índia. Detalhe, ela mal sabia ler e mal sabia escrever. Mas ela discipulou tanto o pastor Miguel Ibernon como o pastor Eufrásio Soares. Então você veja só, uma mulher no meio do mato, ensinando a Bíblia para pessoas que eram bem mais instruídas que ela, e fez 2 pastores. Por isso, meus irmãos, ler isso aqui, isso para mim não é problema. Eu não tenho problema nenhum de sentar e ouvir uma mulher ensinar a palavra de Deus para mim. Se ela quiser ensinar a palavra de Deus para mim, está tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. Né? Nós temos uma professora no seminário agora, que é a irmã Sônia. A irmã Sônia é a esposa do pastor Valdir. E realmente, ela ensina com um amor tão grande. Estava vendo uma aula dela pela internet, né? E eu fiquei admirado, sabe? Eu me lembrei muito da Dona Alta, do jeito que a Dona Alta ensinava. E eu fiquei assim, graças a Deus, morreu os 2, mas deixou alguém aí que está ensinando. Olha a humildade de Apolo. Por que eu estou falando isso? Por causa da humildade de Apolo. Homens eloquentes não gostam de ser ensinados. Por quê? Porque eles se acham sabidões, são orgulhosos, né? Vai com Deus, Deus me livre, né?
e eles se acham autodidatas. Então, ele podia olhar e dizer assim, como todo eloquente, eu não preciso de ninguém me ensinar. Que dirá uma mulher, ainda mais judeu com esse negócio de mulher. Não, diz, não, de jeito nenhum, pode, esquece, né? Eu não vou na casa de ninguém não, né? Aí, tomado pelo orgulho, que é o primeiro de todos os pecados, acha que não precisa aprender mais nada. E se for uma mulher ainda que vai ensinar, piorou, né? Mas aí, meus irmãos, o Apolo, ele é humilde. Esse livro de Provérbios 9:9 orienta a pessoa que tem sabedoria e ela será ainda mais. Eu quero ir lá para Acaia. E os irmãos, não, parabéns, vá mesmo para Acaia. O apóstolo Paulo saiu de lá, nós não estamos mais lá, está faltando pessoas para ajudar lá na Acaia. Ah, é. Então, animaram e até escreveram para os discípulos lá de Acaia, né? Que é a igreja de Corinto. Olha, receba o Apolo como um crente fiel e verdadeiro. Ele é uma pessoa muito humilde. Receba ele. Agora, se você olhar no final do versículo 27, é dito que ele aproveitou muito. O que é isso? Né? Ele começou a fazer discípulos. Ele aproveitou muito os que pela graça começaram a acreditar. Meus irmãos, como eu disse, o Apolo ele ficou um tempo, ele não converteu tantas pessoas. Não foi tantas pessoas batizadas, ele explica isso. Mas aí chegou o Apolo lá. Versículo 5. Quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Como é que ele é chamado pelo Espírito Santo, pelo próprio apóstolo Paulo? Ministro. Ele é chamado ministro pelo qual crestes. Então, meus irmãos, quantas almas aquele homem ganhou para Jesus? Ele era eloquente? Era. Muitos podem ser. Conhecia as Escrituras? Conhecia. Mas ele criou uma humildade santa de evangelizar, de ganhar almas. Ele é colocado aqui, meus irmãos, como um ministro, ao pé de igualdade com o próprio apóstolo Paulo. Versículo 9, nós somos cooperadores de Deus. Então, meus irmãos, ele estava ali realmente, ele se entrega totalmente para ganhar novas almas, e é assim, né, que ele consegue escrever o nome dele na história bíblica, que o Espírito Santo lembra dele, e tudo começou naquele dia que ele aceitou aquele convite de aprender mais daquele jovem, não sei se jovem, mas daquele casal que amava muito a palavra de Deus. Olha, que cada um de nós possa ter um Áquila, uma Priscila, e possamos ter, meus irmãos, essa humildade. Para acabar então, aqui, por que é importante essa lição, né? Eu conheço sobre Jesus o suficiente para ajudar meus irmãos, que ainda não sabem muito sobre ele. Eu conheço, amém. Isso é bom, isso é muito importante. Eu tenho humildade para aprender mais sobre Jesus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua bondade, sobre a sua salvação. Quero aprender. Agora, mais que isso, eu tenho a graciosidade de Priscila e de Áquila para convidar um irmão e ensiná-lo em amor, sem magoar. Eu vou pegar essa pessoa, vou ensinar a Bíblia para ela, sem magoar, sem nada. Ela não conhece ainda a palavra de Deus, né? Tem pessoa que já conhece, é um herege, mas tem pessoa que conhece pouco e precisa aprender mais, né? O humilde aprendiz será muito mais útil depois que souber mais precisamente sobre o Senhor. Então, Apolo nos deixa esse legado de aprender para poder ser mais útil na obra do Senhor. Amém?